Olá, tudo bem? Hoje nós vamos discutir sobre séries, né, que é a segunda parte da unidade 1. E assim como nós vimos nas sequências, as séries elas também têm uma certa organização, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês os slides. Esses slides também estão disponíveis no AVA, tá? E aí eu trago para vocês a definição como principal elemento do que seria então uma série, tá? Então, por definição, o que a gente vai entender de série dentro da matemática? Né? Dentro da matemática, as séries são as somas dos termos de uma sequência. E elas são denotadas por esse sigma, que é esse símbolo aqui, que é esse E bem tortinho, tá? Onde esse sigma ele pode aparecer de uma forma muito explícita, mostrando quem é o primeiro n, tá? Que n é tomado como 1, e aí no superior mostrando quem é o último termo, que nesse caso o último elemento, que seria para infinito. Então, seria a construção de termos tomando n como 1 inicial e indo para infinito de uma sequência a n que a gente acabou de conhecer na última aula, tá? Isso pode ser escrito dessa forma, mas também pode ser escrito subentendendo essas outras informações de quem é o primeiro, quem é e para onde vai, tá? Então, a definição é a soma de termos de uma sequência numérica. Então, é um somatório mesmo. E esse sigma indica uma soma, tá certo? Soma de termos. Na forma mais usual do conceito de soma, tá bom? Essas séries, tá? Elas, assim como elas herdam a sequência para somar, elas herdam também a classificação. Então, a gente também pode classificar as séries em convergentes ou divergentes, tá? Então, a gente vai dizer o seguinte, que dada uma série, tá? Denotada por S subscrito N, né? Que seria uma série, a sequência sendo convergente implica que a série também seja convergente, porque o filho herda da mãe geneticamente, né? Essa ideia é uma ideia que acontece também aqui. Então, se a sequência é convergente, a série também acompanha, tá? Se a sequência é divergente, porque é o miolo da série, então a série também é divergente. Então, acompanha, como se diz hoje, né? Acompanha o relator. A sequência e as séries, porque a série é a soma da sequência, então, se a sequência é convergente, a série também é, se a sequência é divergente, a série também é, tá? E aí, nessa aula, a gente vai conhecer os tipos que estão disponíveis de testes para a gente encontrar essa classificação, tá bem? A série geométrica, como é que ela funciona? Quem é essa série geométrica? A série geométrica, ela é dada por uma sequência que tem uma certa razão, né? Onde a gente tem como o primeiro termo da sequência um A, o segundo termo o termo anterior vezes essa razão e o terceiro termo vezes a própria razão. Então essa razão ela vai crescendo, 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 tá? O que a gente vai ter? Todos os termos, na verdade, vão sendo multiplicados por esse R, que seria essa razão, tá? E a gente vai dizer que essa série geométrica ela é convergente se o módulo dessa razão for menor que 1. E se o módulo for maior ou igual a 1, ela diverge sempre, tá bem? Então, são condições que a gente dá para encontrar quando a gente tem uma série do tipo geométrica, tá bem? Por exemplo, encontrar a soma dessa série geométrica, quem é essa soma geométrica? O primeiro termo é 5, o segundo termo é 10 sobre 3, o terceiro termo é 20 sobre 9, e aí o quarto termo é 40 sobre 27. Aí eu já sei quem é o primeiro termo e eu já sei quem é a razão comum. A razão comum vai ser quem? Menos 2/3. Como o módulo dessa razão comum é menor que 1,
Como disse no slide anterior, vou voltar para você ver, ó, quando for menor que 1, a condição, então, é que ela seja o quê? Convergente. Então, como isso é convergente, a série é convergente. E quem vai ser sua soma? Vai tender para que número? Vai ser 3. Tá bem? Porque aí a gente vai ter a n e 1 menos a razão. Quem é a razão? Menos 2 terços. Então, 5 sobre 5 terços. Resolvendo isso, a gente encontrou o valor de 3. Perfeito? Tranquilo? Agora, aí, ó, preste atenção. Esses teoremas que eu vou apresentar, eles oferecem as possibilidades de classificação das séries em divergentes ou convergentes, tá? O primeiro teorema, ele acompanha a série, que foi o que eu já falei, que diz que se a sequência for convergente, a série também será. Então, o limite da sequência vai ser 0 quando n tende a infinito. E aí, o primeiro teste que a gente vai apresentar é o teste da divergência, que diz o seguinte: se o limite da sequência que gera a série não existir, ou se o limite da sequência que gera a série for diferente de 0, então essa série é divergente, tá? Então, são duas condições para encontrar a divergência de uma série: o limite não existir e o limite da sequência for diferente de 0. No próximo teorema, eu digo o seguinte: se eu tomar duas séries, uma A e a outra B, e se forem convergentes, então também serão as séries onde eu tenho a mesma sequência multiplicada por uma constante C e a soma ou subtração delas. Então, o que a gente vai dizer aqui? Se eu tenho uma constante multiplicada por uma sequência, essa constante ela pode sacar desse somatório, ela pode sair desse somatório e a gente resolver normalmente o somatório. Quando a gente tem um somatório onde as sequências estão se somando, eu posso separar isso, tá? Quando a gente tem um somatório onde as sequências estão se subtraindo, eu também posso separar isso. Tranquilo? E aí eu trago um exemplo também do livro do Sturge, a gente está o tempo todo trabalhando com esse livro, né? Então, o que ele traz como exemplo aqui? Ele diz assim, ó, mostra que essa série, que é 1 sobre n, que multiplica n mais 1, é convergente e calcule a sua soma. Percebemos que essa série aqui, por exemplo, ela não é uma série geométrica. Então, o que a gente vai calcular? A gente vai calcular isso aplicando termo a termo, né? Calcular isso significa a gente encontrar essa expressão, né? Que vai ser decomposta em frações parciais. Então, eu tenho 1 sobre i, que multiplica i mais 1, que vai ser 1 sobre i, menos 1 sobre i mais 1. Moral da história é que, quando eu vou desmiuçando isso, tá? Esses termos vão se cancelando e eu vou ter, portanto, o limite dessa sequência é igual ao limite de 1 menos 1 sobre n mais 1. O limite da constante é a própria constante, que é 1. 1 sobre n mais 1, quando n tende para infinito, isso tudo vai para 0. A gente já viu isso, né? Então, 1 menos 0 dá 1. Se eu encontrei o limite, que foi 1, significa dizer o quê? Que o limite, sendo uma vez encontrado, né? Essa série ela é do tipo convergente. E nós já calculamos essa soma. Tá certo? Que foi o de resultado 1. Mais testes vindo por aí, tá? O teste da integral. Esse daí você tem que ser bom já de integrais, lá do cálculo 1, tá? Esse teste da integral, ele serve para aplicar em que tipo de sequência, né? Porque a gente tem que muito olhar para a estrutura da sequência e verificar que teste a gente vai usar, tá? Se eu tenho uma função,
A sequência vira uma função. E aí a gente calcula o limite dessa função. E esse limite é um limite do tipo... O limite não, desculpa. A gente calcula a integral dessa função, e essa integral ela é do tipo imprópria. O que é uma integral do tipo imprópria? É cujo um dos limitantes é infinito. Tá? O que acontece? Quando eu calculo esse limite, essa integral, a série também ela vira convergente se o cálculo disso for convergente. De igual forma que se eu calcular a integral da função e for divergente, por que ela vai ser convergente e divergente? Porque lembra que quando a gente calcula integrais de funções que são integrais do tipo imprópria, quando o limitante é infinito, isso vai levar para limite. E quando leva para limite, a gente vai poder classificar em convergente ou divergente, tá bem? Um outro teste interessante é o teste da comparação, né? Que a gente leva duas séries de termos positivos e comparando que se eu tenho uma comparação entre elas em termos de sequências, ou seja, se a sequência de A é menor do que de B, e se B é convergente, claro, sendo maior é convergente, A sendo menor acompanha B e é convergente também. Tá? Agora, se B for divergente e A for maior que B, tá? Para todo N, então A também será divergente, ok? Exemplos para o teste da integral. Então, testar essa série aqui, 1 sobre n ao quadrado mais 1 quanto à convergência, a gente vai transformar isso em função. Transformando em função, no lugar de n, a gente coloca x. Então, vai ficar 1 sobre x ao quadrado mais 1. Essa função ela é contínua, positiva e decrescente, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar a integral imprópria na função, porque integrais é para funções, né? Transformando isso em função, a gente vai aplicar a integral usando o conceito de integral imprópria, que vai ser quem? O limite de t tendendo a infinito, esse infinito ele desce para cá para o limite, e aí no lugar do infinito a gente tem t. Então, o limite de t tendendo a infinito da função dx, que vai ser o limite do arco tangente de x, aplicado de 1 a t. Então, o limite do arco tangente vai ser igual, resolvendo para cada situação, igual a π sobre 4. Como eu encontrei um resultado aqui para esse limite, eu digo que essa integral é convergente. E dessa forma, a série é convergente. Beleza? Um exemplo no teste da comparação, a gente diz assim, olha, eu tenho uma estrutura de série maior. Eu tenho 5 sobre 2 elevado a 2 vezes n ao quadrado, mais 4n mais 3. Eu quero saber se isso converge ou diverge. Nós já sabemos que para um n muito grande, o que vai acontecer quando o n é muito grande e ele está aqui embaixo? Ele vai tender a levar isso para zero, né? Então, essa estrutura, ela se assemelha muito ao 5 sobre 2n2. Se ele estiver aqui embaixo sozinho, tirar esses outros termos daqui. Tá? E o que acontece? Quem tem um denominador maior, ou seja, quem divide com mais gente, tem menos do que o que divide com só um pouquinho de gente. Tá? Pelo teste da comparação, tá? O que a gente vai perceber? Que quando a gente aplica o conceito aqui, esses 5 meios, ele vira constante. Constante de 1 sobre n ao quadrado. Tá? Então, eu vou ter 5 meios da série de 1 sobre n ao quadrado.
E ela vai ser convergente por quê? Porque é uma constante vezes uma série P. Lembra que essa série ela é série do elevado a 1 sobre N elevado a P, com P igual a 2, e esse P é maior que 1. Logo, ela é convergente também pelo teste da comparação. Ok? Outro teste que a gente pode trazer para essa organização é o teste da comparação do limite. Então, tendo duas séries e fazendo o limite da divisão entre elas, e se C for um número finito e maior que zero, eu posso dizer o quê? Que ambas as séries convergem ou ambas as séries divergem. Ok? Teste da série alternada. Qual é o modelo da série alternada que eu tenho? Uma série alternada do tipo menos 1 elevado a um n qualquer, tá? Então, o que é uma série alternada? É aquela que alterna o sinal. Às vezes está positivo, às vezes vai negativo. Aí vai um positivo, um negativo, um positivo, um negativo. Está alternando o sinal, tá? Para a série alternada, o que a gente vai dizer? Se nessa série o sucessor do número, tá, for menor ou igual ao número Bn, tá? E se o limite dessa sequência Bn for zero, toda essa série ela é convergente. Caso não seja possível, vira divergente, tá bem? Por exemplo, para o teste da comparação, tá? No teste da comparação, eu trago essa daqui, ó. A série é 1 sobre 2n menos 1. E eu quero saber se é convergente ou divergente. O que eu vou fazer? Eu vou anular esse termo aqui, o menos 1, e vou ficar com 1 sobre 2 elevado a n. Vocês entenderam? Então, quer dizer, eu estou diminuindo aqui, refazendo, criando uma nova estrutura para comparar. Nisso, eu vou ter AN sobre BN. Pego a N que eu já tenho, jogo aqui em cima e BN embaixo. Faço as simplificações, eu vou ter o limite de 1 sobre 1 menos 1 sobre 2n. Ora, se isso daqui vai para zero, eu vou ter 1 dividido por 1, que vai dar 1. E 1 é maior que zero. Certo? Então, esse limite existe, tá? E essa série, ela é, então, convergente, tá? Porque eu consegui encontrar um limite. Quando eu tenho uma série alternada, né? Por exemplo, essa série harmônica aqui, 1 menos o meio, mais um terço, menos um quarto. Então, você vê que eu tenho um número positivo, um negativo, um positivo, um negativo, um positivo, um negativo, sucessivamente. Então, é uma série do tipo alternada. Aí eu vou verificar as condições para que a gente possa conseguir que ela seja convergente. Primeiro, se B subíndice n mais 1 for menor do que B subíndice n. E se o limite de B subíndice n, com n tendendo para infinito, vai ser igual a 1 sobre n, que vai ser igual a zero. Nesse caso, como eu encontrei um limite zero, o que eu posso dizer? Que essa série é convergente, porque a sequência também seria, né? Então, esse é um exemplo de série alternada, tá bem? Um outro teste que é interessante é quando a gente tem razão para trabalhar aqui. Por exemplo, no teste da razão, a gente tem algumas afirmações importantes para fazer. Por exemplo, no ponto 1, se o limite de uma sequência pode ser escrita como a sequência do sucessor sobre a sequência, e isso for um L menor que 1, essa série é chamada de absolutamente convergente, ou simplesmente convergente. Se eu pegar essa sequência e levar também a ela com os seus sucessores e dividir a dos sucessores pela original e o limite for maior que 1, tá?
ou o limite dessa função for infinito, o limite dessa estrutura for infinito, então essa série ela é divergente. Agora, se eu faço isso e o limite dá 1, esse teste ele é inconclusivo. O que eu quero dizer com teste inconclusivo? O teste inconclusivo eu preciso rodar um outro tipo de teste, porque esse não valeu, não teve validade. Eu não consegui concluir nada, tá? A gente vai ver um exemplo disso. O teste da raiz. O teste da raiz é um teste que ele é aplicado quando você tem uma sequência que tem um formato já de raiz. E aí, aplicando esse teste da raiz, a gente vai fazer o limite dessa sequência colocando a raiz e encontrando o limite. Se esse limite for menor que 1, ela é convergente. Se for maior que 1, é divergente. E se for igual a 1, é inconclusivo. Tá? Então, a gente tem que sempre evitar que esse limite seja igual a 1, porque se o teste for inconclusivo, eu vou ter necessariamente que aplicar um outro teste. E aqui eu trouxe uma tabela de resumo para o teste dessas séries, tá? Para vocês olharem. Então, assim, considere que a série seja monótona e seja fácil de encontrar a forma matemática das suas somas parciais, que é aquele SN, tá? Vamos verificar se os limites existem. Caso positivo, a série é convergente. Caso contrário, é divergente. Aí eu tenho o teste do termo geral, que ele diverge se o limite for diferente de zero, e ele é inconclusivo se o limite for igual a zero. O teste da série geométrica, ele converge se o raio for menor que 1 e diverge se o raio for maior ou igual a 1. Ele é útil para os testes da comparação, né? Numa série do tipo P, que é essa série que é 1 sobre n elevado a P, vai convergir se P for igual a maior que 1 e vai divergir se P for menor ou igual a 1. Muito útil para o teste da comparação. No teste da integral, eu vou ter a sequência disponível da série e vamos ter a função que vai tomar o lugar. Quando vai convergir se a integral dessa função convergir e vai divergir se a integral dessa função divergir. Onde eu posso usar isso? Quando a função for positiva, for contínua ou for decrescente. No teste da comparação, eu tenho duas séries para comparar. A condição de convergência é de que se A é menor que B e B converge, então automaticamente B converge. A converge. Se A é maior que B e B diverge, então A também diverge. Muito especial, usado na série de comparação. Tá? Outra coisa que eu trago nesse teste é a comparação por limite. Então, se eu tenho duas sequências que se formam por duas séries, eu posso dividir uma pela outra e encontrar um resultado. Se esse resultado for maior que zero, ambas convergem, tá? Então, a dica que ele traz aqui é que, para encontrar esse BN, considere apenas os termos de AN que tenham maior magnitude, maior tamanho. Trago aqui também uma listinha de séries para você julgar se são convergentes ou divergentes usando as opções de testes que eu trouxe anteriormente. Você vai olhar para a cara e vai perceber se ela vai ser possível ou não de fazer. E também trago aqui a continuação da tabela para encontrar quando a gente tem o teste da razão e o teste da raiz, tá? É interessante você pegar esses dois slides para resolver as atividades, que elas vão ajudar muito você a escolher que tipo de teste você vai aplicar para determinada série, tá bem?
Agora é fazer os exercícios e verificar se você ainda tem dúvidas. Tudo bem? Espero que sim. Até a próxima aula.